FIA se intromete de novo nos assuntos da Fórmula 1. McLaren confessa que Norris está desconfortável com o desempenho de Piastri. Verstappen pode pilotar pela Ferrari. Haas, além de uma pintura especial para o GP dos Estados Unidos, GP em casa, vem com grandes atualizações inspiradas no carro da Red Bull. Tsunoda desmente rumores. Bem-vindo ao canal Treta F1, o seu canal de notícias diárias da Fórmula 1 com foco na informação sem enrolação. Vamos lá. Você não está lendo errado, sim, a FIA pode obrigar algum fornecedor de motor a fornecer motor para a equipe Andretti, nova equipe, o qual a FIA tem muito interesse que ela entre como a 12ª equipe no grid. Já falamos aqui que a equipe Andretti foi aprovada pela FIA, agora só falta ser aprovada pela Fórmula 1 e a equipe já tem toda a estrutura completa. Só falta, basicamente, os motores. E a história se desenrola da seguinte forma. Desde março desse ano, a Alpine, que é a Renault, estava em conversas muito boas com a Andretti para fornecimento de motores, mas infelizmente alguma coisa de errado aconteceu no acordo. E isso explodiu na cara da equipe Andretti, que estava vendo a sua entrada na Fórmula 1 se esfarelar. Sem motor, ninguém corre. Portanto, a FIA correu na mídia e disse, pera lá, nós vamos garantir que a equipe Andretti vai ter motor para correr na Fórmula 1, seja Alpine ou Honda. Se ninguém quiser fornecer motor para eles, nós vamos escolher um fornecedor. O argumento do presidente da FIA é que a Renault e a Honda atualmente só possuem uma equipe para o seu fornecimento de motores. Então eles poderiam facilmente fornecer motor para outras equipes. A Mercedes, por exemplo, fornece para ela e para a Williams e para a McLaren, 3 equipes. Já a fabricante Renault, atual Alpine, só fornece motor para eles mesmos. E por outro lado, mas na mesma entrevista ainda, o presidente da FIA elogiou e está muito otimista com a Audi, que também está desenvolvendo um motor para a Fórmula 1. E no meio dessa confusão, a Ferrari aparece como uma forte candidata para fornecer motores para a Andretti, depois que a Alpine não continuou com o acordo desde março. Porém, a questão da Ferrari fornecer motores para a Andretti é mais uma questão política. Na verdade, tudo isso não passa de uma questão política. Muitas equipes não apoiam a entrada de uma 11ª equipe, nova equipe, no grid, portanto não querem fornecer motores para essa nova equipe. E aí que entra a obrigação da FIA em intervir neste assunto. A equipe McLaren confessa que Norris está desconfortável com o alto rendimento do Piastri. É claro que depois do rádio da equipe McLaren lá no GP do Qatar, dizendo para o Lando Norris não atacar Piastri, Norris que estava em 3º colocado e Piastri que estava em 2º colocado, a equipe pediu para Norris não atacar Piastri. Ele não gostou muito disso não, retrucou e retrucou alto no rádio. Contudo, mesmo Norris se esforçando bastante, não conseguiu atacar Piastri. Piastri também aumentou o ritmo e não deixou Norris alcançá-lo, garantindo a 2ª colocação. Não é a primeira vez que Piastri fatura em cima do Norris nesta temporada. Sendo assim, o chefe da equipe, Andrea Stella, comentou sobre o assunto. Primeiro começou elogiando o Piastri, dizendo que não é sempre que nós vemos um garoto sensação, um novato se destacando tão bem na Fórmula 1, pois até então na McLaren, Lando Norris só teve colegas de equipe muito inferiores a ele. Quem lembra, na época quando Daniel Ricciardo corria na McLaren, Lando Norris pedia para Ricciardo acelerar nas corridas para tentar acompanhar ele. Para Ricciardo, e aquilo soava muito humilhante. Para Norris, era o cara do momento, tanto que naquela época ele teve seu contrato renovado para um dos maiores salários da Fórmula 1. Então o chefe da McLaren confessou que o Norris está um pouco desconfortável com essa situação, mas é graças a esse desconforto que o Norris se tornará ainda melhor, pois o nível de pilotos na McLaren está muito alto, e para o Norris continuar sendo o número 1 ou o melhor da equipe, ele precisa melhorar ainda mais. O fato de ter um piloto novato muito bom e se pronunciando na equipe, para Norris é uma maldição, mas também é uma benção. E pode fortalecer muito o psicológico do piloto para um futuro campeonato. Ele finalizou a entrevista dizendo que cada piloto tenta ser mais rápido que o outro em cada curva. Eles disputam na telemetria, nos bastidores, na análise que a equipe faz após as corridas e os eventos, quem é o mais rápido em cada curva, em cada metro da curva, quem acelerou antes, quem freou mais, quem freou menos, porque o Piastri foi mais rápido, porque o Norris foi o mais rápido. E isso é muito evidente, pois no tempo nos setores, as McLaren sempre estão muito juntas. Às vezes, já aconteceu e vocês puderam ver ao vivo, pois nós acompanhamos os eventos ao vivo da Fórmula 1, as McLaren fazerem exatamente o mesmo tempo no setor, alcançarem quase a mesma velocidade. Esses dois pilotos estão num nível altíssimo. Quem ganha com isso é a equipe McLaren. E o Andrea Stella, é claro, está nas nuvens com um nível de competição altíssimo em seus dois pilotos.
Verstappen recentemente deu uma entrevista dizendo que ele está esperando a ligação do diretor da Ferrari. Um dos sonhos de Verstappen é comprar o F2004. Sim, o carro que Michael Schumacher foi campeão em 2004. F2004 é tido como um dos melhores carros de Fórmula 1 daquela década. Daquele regulamento, com certeza foi. Destruiu a concorrência. Basicamente o que a Red Bull está fazendo este ano e fez o ano passado. Um carro sobrenatural. E o Verstappen quer comprar esse carro de verdade, pessoal. Comprar mesmo. Há um ano atrás repercutiu este vídeo nas redes sociais. Alguém pilotando um carro de Fórmula 2, pilotando esse carro nas ruas. E nós temos visto isso com mais frequência. Loucos pilotando carros de Fórmula 1 nas ruas. Isso aqui é outro exemplo, não é o mesmo carro, é outro carro em outro país. Qualquer pessoa pode comprar um carro de Fórmula 1. Esses carros não são homologados para andar na rua em um tráfego perímetro urbano, somente em autódromos ou em locais fechados. Mas tem louco pra tudo, né? E parece que Verstappen quer ser um desses loucos. Ele comentou que é sonho dele comprar o carro da Ferrari F2004 e que o Sebastian Vettel tentou comprar anos atrás, mas era muito caro. Bom, e aqui eu vou entrar uma curiosidade pra vocês. É bem normal que alguns carros de Fórmula 1 lendários entrem, depois de alguns anos, para leilão e são vendidos. Por exemplo, o carro de Ayrton Senna, a McLaren MP4 de 93, foi leiloado por 21 milhões. A Ferrari de Michael Schumacher de 2002, 30 milhões de reais. Talvez a Ferrari F2004 de Michael Schumacher deva custar em torno de uns 35 milhões. Bom, Verstappen ganha 10 milhões de dólares em uma semana. Acho que ele consegue. Chegou a hora da Haas finalmente ter a grande atualização dela. E mudança, virada de página. E isso talvez vai acontecer no GP dos Estados Unidos, o GP em casa dela. A Haas vai renovar literalmente o seu VF23, colocando uma pintura em homenagem às estrelas americanas e principalmente uma grande atualização inspirada no carro da Red Bull. Ah, vem novidade por aí, hein? O chefe da equipe, Gunther Steiner, explicou que desde o começo da temporada a Haas vem se inspirando no design que a Ferrari apresentou. Ambos os carros, no começo e até hoje, são muito parecidos, mas não tá dando muito certo. Tudo que eles fazem no carro de acerto, dinâmico, e downforce e mecânico não reflete tempo de pista. Então chegou a hora de testar um SF23B, mais ou menos o que a Mercedes fez. Começou com um conceito e depois mudou completamente o conceito. É quase isso que a Haas está se propondo a fazer. Segundo eles, essa grande atualização também vai fazer parte para testar as coisas para o próximo VF24, o carro do ano que vem. Então a Haas vem com uma atualização grande para o GP dos Estados Unidos, visando a melhora de desempenho nessa temporada, mas não deixando de se preparar para o ano que vem. A Haas vai correr em casa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com ela. Há quase um mês atrás, ou um pouco mais, foi vinculado nas redes sociais que Tsunoda poderia ir para a Aston Martin, ou que a Aston Martin queria Tsunoda. Este rumor ou fake news se intensificou depois que a Honda assinou com a Aston Martin. E nós sabemos, isso é fato notório, Tsunoda só está pilotando na AlphaTauri por causa da Honda. Fornecedora de motores japoneses, Tsunoda, piloto japonês, o único do grid. Portanto, após a Honda assinar parceria de fornecimento de motores com a Aston Martin para daqui a alguns anos, Tsunoda vai de brinde para a Aston Martin? Não é bem assim. Tsunoda veio mais uma vez a público desmentir este rumor, dizendo que ele é piloto AlphaTauri. Ele está com a Red Bull desde os 18 anos, então o único foco dele é se dar bem na AlphaTauri ou na Red Bull, e não na Aston Martin. Direto e reto. Mas ainda sobre Tsunoda, uma coisa que tá batendo forte na cabeça dele é o atual desentendimento de Helmut Marko, conselheiro de pilotos da Red Bull, que indicou Tsunoda com o Christian Horner, atual chefe da Red Bull. Horner já disse que se dependesse dele, Tsunoda não estaria mais na AlphaTauri. O que mantém ele lá é, sobretudo, Helmut Marko. Que situação, hein, pessoal? Essas foram as principais notícias desse dia para vocês. Nessa semana ainda vou preparar vídeos exclusivos para soltar para vocês, muito bons, hein? Fiquem atentos.